Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Introdução à Estatística. Nessa videoaula, iniciaremos o estudo sobre variáveis aleatórias, que é muito importante para entendermos o que é uma função de distribuição de probabilidade. Aqui ilustraremos o conceito de variável aleatória por meio de um exemplo. O que essa imagem aqui ilustra é um experimento de lançar um dado repetidamente e observamos a face que fica voltada para cima. Então podemos construir uma tabela com as possibilidades de ocorrência, que neste caso estão representadas pela variável x, que pode variar de 1 a 6, e ao lado a frequência em que observamos estas faces ao jogar o dado. Anteriormente construímos tabelas de frequências e alguns gráficos usando valores amostrais observados e que tinham sido realmente coletados. Mas daqui em diante, construiremos distribuições de probabilidade, que pode ser uma tabela, um gráfico ou uma fórmula, apresentando os resultados possíveis junto com as frequências relativas que esperamos. Então, temos por definição que uma variável aleatória é uma variável, normalmente representada por x, que tem um único valor numérico, determinado pelo acaso, para cada resultado de um experimento. Para exemplificar, vejamos a situação: lançamento de duas moedas e observe as faces voltadas para cima. Então, se a minha variável aleatória for observar o número de ocorrência de cara ao jogar as moedas, nós teremos o seguinte. Aqui temos então que a minha variável aleatória sendo simbolizada por x, que é então a gente obter uma face cara voltada para cima quando a gente lança duas moedas. Eu estou falando que aqui essa variável terá um valor igual a zero e a probabilidade associada a este valor seria a probabilidade então de a gente determinar no lançamento dessas duas moedas as faces coroa a coroa, porque nesse caso não existe nenhuma cara no lançamento dessas duas moedas. E isso é igual a 1/4 porque ao lançar duas moedas e observando as faces voltadas para cima, nós podemos construir um espaço amostral simbolizado por 4 elementos, né? Ou seja, você teria a possibilidade de ter cara e coroa, coroa e cara e coroa e coroa. Então, por isso, nós temos uma probabilidade em 4 de a gente ter uma situação que ao lançar as duas moedas não teremos nenhuma face que será cara. E quando x for igual a 1, que neste caso estamos atentos então a observar se ao lançar duas moedas teremos uma única cara nesse lançamento. E então essa probabilidade vai ser determinada então pelos casos em que eu tiver coroa e cara ou cara e coroa, e como sabemos pelo espaço amostral nós vamos ter então 1/2 essa probabilidade, ou seja, de 50% de tirar uma coroa do lançamento de duas moedas. Quando x for igual a 2, que é o caso em que nós teremos duas caras no lançamento dessas duas moedas, então nós temos a probabilidade de cara e cara, que neste caso vai ser 1/4, pois nós só temos um resultado possível de obter duas caras no lançamento dessas duas moedas. Então, por isso que vai ser 1/4. Então, neste caso, essa tabela representa para nós como a variável aleatória, que representa o número de faces cara obtido ao lançar duas moedas, e a probabilidade de cada um desses resultados, ou desses valores, né, que a gente pode observar no lançamento de duas moedas, vai ocorrer durante esse processo. Então, quando eu não tenho nenhuma cara, eu vou ter a probabilidade de 1/4. Quando eu tenho que essa variável x for igual a 1, ou seja, eu vou obter apenas uma cara, essa probabilidade é de 1/2. E quando eu tiver que essa variável aleatória tem um x igual a 2, ou seja, nós obtermos duas caras no lançamento dessas duas moedas, isso vai ter uma probabilidade de 1/4 nesse caso. Outro conceito muito importante é o de distribuição de probabilidade, que o definimos da seguinte forma. É uma descrição que dá probabilidade para cada valor da variável aleatória. Ela é frequentemente expressa na forma de um gráfico, de uma tabela ou de uma fórmula. No slide anterior, por exemplo, nós construímos essa tabela para representar o caso da variável aleatória
que previa a probabilidade de ocorrência de cara do lançamento de duas moedas. Outras representações podem ser utilizadas, por exemplo, poderíamos utilizar um histograma ou ainda construir uma lei de uma função para prever todos os casos possíveis. Ainda com relação à variável aleatória, ela pode ser definida como discreta, quando ela tem um número finito de valores ou uma quantidade enumerável de valores, podendo ser associados a um processo de contagem. E como exemplo, podemos citar aqui o número de ovos que uma galinha bota em um dia. Porque são possíveis apenas, nesse caso, a gente obter 0, ou 1, ou 2, e assim por diante. Nós temos que nenhuma galinha bota 2,35 ovos, valor este, que seria possível se os dados proviessem de uma escala contínua. Já a variável aleatória contínua tem infinitos valores, e esses valores eles podem ser associados com medidas em uma escala contínua, de modo que não há pulos ou interrupções. Então, como exemplo, seja x a quantidade de leite que uma vaca produz em um dia, essa é uma variável aleatória contínua, porque neste caso ela pode assumir qualquer valor em um intervalo contínuo. Observem que a produção de leite não é restrita à quantidade discreta de litros, mas dada por valores contínuos, como por exemplo 4,12 litros de leite. E para reforçar o nosso repertório de exemplos sobre a construção de uma distribuição de probabilidade, vejamos o problema seguinte. Considere a variável x, que representa o número de meninas em uma família de 3 crianças. Construa a tabela que descreva a distribuição de probabilidade. Para construí-la, nesse caso, é interessante observarmos o espaço amostral desse evento. Vimos anteriormente que o espaço amostral ele poderia ser dado por estes 8 elementos do conjunto S, onde você vai intercalando as letras F e M para compor cada um desses elementos do nosso espaço amostral. Então, temos a seguinte tabela. Veja, então, que como a nossa variável aleatória é a ocorrência de um nascimento de uma criança do sexo feminino, durante o nascimento de 3 crianças, temos que o seu valor pode variar de 0, que é quando não ocorre a possibilidade de nascer uma criança do sexo feminino, até 3, que é a ocorrência das 3 crianças nascerem com o sexo feminino. Assim, aqui as probabilidades associadas a cada valor da variável aleatória são dadas da seguinte forma. Para nenhuma criança do sexo feminino, teremos a probabilidade de 1/8, que é quando as 3 crianças nascem com o mesmo sexo feminino. Para o caso de uma criança do sexo feminino, teremos a probabilidade de 3/8, pois representa o caso em que temos 2 crianças do sexo masculino e uma do sexo feminino. Vejam que no nosso espaço amostral nós temos a ocorrência feminino, masculino e masculina, ou seja, essa ocorrência, masculino, feminino e masculino, novamente essa outra ocorrência, e masculino, masculino e feminino, compondo então as 3 ocorrências observadas aqui na probabilidade, e que são 8 casos do nosso espaço amostral, então por isso fica 3/8 essa probabilidade. Para o caso de 2 crianças do sexo feminino, teremos a probabilidade também de 3/8, pois aqui no caso ela representa o caso em que temos uma criança do sexo masculino e 2 crianças do sexo feminino. Vejam que o espaço amostral, nós temos a ocorrência de feminino, feminino e masculino, feminino, masculino e feminino, e masculino, feminino e feminino. Então, 3 ocorrências entre 8 possibilidades. Então, por isso, a probabilidade de 3/8. Por último, nós temos o caso em que as 3 crianças que nasceram são do sexo feminino. Este caso só pode ocorrer de uma única forma, que é quando nós obtemos feminino, feminino e feminino. Portanto, temos a probabilidade de 1/8. Então, pessoal, esta é a tabela de distribuição de probabilidade associada à variável aleatória x, que neste caso representa o número de meninas em uma família de 3 crianças. Além dessas relações, há algumas propriedades importantes para destacarmos. Primeiramente, vamos destacar as propriedades associadas a uma variável aleatória discreta. A primeira propriedade está associada ao fato de que o somatório das probabilidades determinadas para a variável aleatória x é igual a 1.
A segunda propriedade diz respeito ao fato de que essas probabilidades são valores que pertencem ao intervalo fechado de 0 a 1, e podemos observar no exemplo anterior que isso é verdadeiro. Vejam aqui anteriormente que a soma das probabilidades aqui determinadas dão exatamente 1, e que cada valor também aqui tabelado é um valor que pertence ao intervalo fechado de 0 a 1. Por sua vez, as variáveis aleatórias contínuas também possuem essas mesmas propriedades, mas devemos observar o seguinte: ela sempre será positiva, ou seja, maior ou igual a zero. Segundo, para um determinado intervalo de a b, a função de probabilidade vai ser dada pela integral de a b da função que descreve essa probabilidade, ou seja, a probabilidade de a menor que x menor ou igual a b, considerando b maior do que a, ou seja, para determinar a probabilidade de um certo valor de uma variável aleatória contínua, devemos especificar o intervalo que contém este valor, e assim determinar essa probabilidade. De uma maneira análoga, a integral de menos infinito a mais infinito da função de probabilidade abrange todo o espaço e aí, consequentemente, ela é igual a 1. Outro conceito muito importante é o de esperança matemática. A esperança matemática, ou valor esperado, de uma variável aleatória contínua, designado pela letra E, representa o valor médio desses resultados. Sendo assim, a esperança matemática é dada pelo produto entre o valor dessa sua variável aleatória vezes a probabilidade dela ocorrer. E no caso da variável aleatória contínua, teremos que o valor esperado é dado pela integral de menos infinito a mais infinito de x vezes f de x, onde f de x é a nossa função de distribuição de probabilidade. Então vejamos um exemplo. Considere a variável x, que representa o número de meninas em uma família de 3 crianças, determine a esperança da variável x. Vimos anteriormente que a esta variável aleatória, a tabela de distribuição de probabilidades seria dada dessa forma. Agora resta-nos determinar a esperança matemática com base nesses valores. Então, a esperança matemática da variável x, que representa aqui para nós o número de meninas que nascem em uma família de 3 crianças, será igual a 0 vezes 1/8, ou seja, eu vou pegar o valor aqui da minha variável aleatória e multiplicar pela sua probabilidade de ocorrência, mais 1 vezes 3/8, ou seja, vou pegar esse valor e multiplicar pela sua probabilidade, mais 2 vezes 3/8, continuando, fazemos 3 vezes 1/8. Então, a nossa esperança matemática será dada por este somatório. E aí, nesse caso, nós teremos então que a esperança matemática vai ser dada pelos valores, 0 mais 3/8, mais 6/8, mais 3/8 novamente, e ao somar essas frações vamos encontrar o valor 12/8, que, simplificando, resulta então em 3 dividido por 2. Então a esperança matemática da nossa variável x, que representa o número de meninas em uma família de 3 crianças, será igual a 3/2 ou igual a 1,5. Por fim, devemos falar sobre a variância e o desvio padrão dessa nossa variável aleatória. No caso, a variância é o índice que representa a dispersão das probabilidades em torno da média, e ela pode ser determinada da seguinte forma: a variância é igual ao somatório de cada valor de x menos a média, onde a gente já obteve anteriormente, que é o valor esperado, isso aqui tudo eu vou elevar ao quadrado, vezes a probabilidade de cada uma dessas variáveis, ou desses resultados da variável x. Ou poderíamos então obter a variância através dessa outra fórmula. Nós teríamos aqui então o somatório entre o valor de cada observação da nossa variável x, elevada ao quadrado, vezes a sua probabilidade de ocorrência. A este somatório nós vamos subtrair pelo valor da média elevada ao quadrado. E o desvio padrão, como a gente sabe, é a raiz quadrada da variância, então poderíamos determinar através dessa fórmula simples aqui. E considerando o mesmo caso anterior, vamos determinar a variância e o desvio padrão da variável aleatória x, que nesse caso representa o número de meninas em uma família de 3 crianças. Assim, nós teremos que a variância será igual a, nesse caso aqui eu estou usando a fórmula que
faz a diferença entre cada valor da nossa variável aleatória com a média, e esse resultado eleva ao quadrado, e multiplicamos pelo valor da sua probabilidade. Então, aqui neste caso, nós temos para o nosso primeiro valor da variável aleatória, que é o zero, vou subtrair pela média, que no caso aqui é a esperança matemática, esse resultado vou elevar ao quadrado e vou multiplicar pela probabilidade dela acontecer. Então, vezes 1/8. Mas, vou pegar também o outro valor da nossa variável aleatória, que no caso é 1, subtrairei pela esperança matemática, elevo essa operação ao quadrado e multiplico pela probabilidade dela acontecer. Isso eu vou fazer com todos os outros valores da nossa variável aleatória, obtendo então essa expressão aqui. Realizando então todos os cálculos aqui, ou seja, primeiramente faz a subtração, eleva ao quadrado e multiplica pelas probabilidades. Depois é que você vai realizar essas somas, onde você vai obter 3/4. Então, isso indica que a variância dessa nossa variável aleatória será igual a 0,75. E, por fim, o desvio padrão será a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 0,75, que resulta nesse valor aqui, 0,86603. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para discutir aqui nessa videoaula. Espero que tenham compreendido esses conceitos. E agora é a hora de praticar com a nossa atividade avaliativa. Na aula síncrona, discutiremos então as suas dúvidas, mas antes disso, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou no nosso grupo. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.